tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos aqui a mais uma reflexão com Emmanuel, a mais uma oportunidade que nós temos de, com as bênçãos dos nossos bons amigos espirituais, refletirmos sobre as belas mensagens de Emmanuel em torno de pérolas, de pequenas passagens do Evangelho. Nós estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 106, cujo título é Dar. E Emmanuel se baseia para nos trazer a lição de hoje na seguinte passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz: "E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir." Emmanuel diz o seguinte: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. E, quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Então vejam que bela mensagem de Emmanuel, nos chamando a refletir, a pensar sobre a importância e o significado do ato de dar. Muito se diz, do que é dar ao próximo, do que nós podemos fazer pelo nosso próximo, já que é algo intimamente relacionado à caridade, o ato de dar é sempre relacionado à caridade. Mas com Jesus, o ato de dar, como tantos outros atos e posturas e atitudes de nossa vida, ganha um outro significado. Por isso que a proposta de Emmanuel nessa mensagem é tão interessante, porque ele nos propõe a fazer um exercício que nós devemos fazer sempre, em todas as circunstâncias da nossa vida, que é comparar a nossa conduta, a nossa atitude, o nosso pensamento com o que fazia Jesus. Já que Jesus, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Então nós precisamos nos modelar de acordo com Jesus. Então nada mais justo, nada mais necessário do que nós colocarmos a nossa própria conduta, a forma como nós damos ao próximo, em comparação com como Jesus nos dava e dava a todos em abundância. E é interessante porque Emmanuel vai nos dizer que o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida, então é algo belíssimo, é algo muito importante que nós precisamos cultivar em nós, mas que, e aqui está o diagnóstico do problema, nós muitas vezes damos levianamente, damos a quem não precisa, e nós perdemos o referencial, o significado do ato de dar, de nos doarmos ao próximo. E aí, Emmanuel passa a traçar um roteiro mesmo, para nós verificarmos como estão os nossos atos de doação ao próximo, do ato de dar, como nós vemos isso e como nós precisamos ressignificar esse aspecto da nossa vivência cristã. Ele vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, atentando a Jesus, nós percebemos que ele atendia sempre a todos que pediam a ele, mas não de acordo com os caprichos de quem pedia, mas segundo as necessidades. E veja o contraste com a forma como nós damos hoje. Nós doamos ao próximo, muitas vezes apenas questões materiais, que não são o que eles precisam. Esquecemos que o ato de dar pode ser dar um bom conselho, dar um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E nós muitas vezes, no anseio de agradar ao próximo, damos de acordo não com o que aquela pessoa necessita,
mas de acordo com os nossos caprichos. Nós damos àqueles que concordam conosco, nós damos de acordo com o que nós achamos que é o certo, que é o melhor. Nós esquecemos que o ato de dar é um ato desinteressado em favor de quem está recebendo. E Jesus sabia disso precisamente, porque Jesus sabia o que todos aqueles ao seu redor precisavam, e sabia que muitas vezes o que eles precisavam não era o que eles pediam, e não era o que quem estava dando queria também. Nós precisamos ter humildade e resignação para entender que muitas vezes o que nos caberá ofertar e dar em nossa vida não será o que nós achamos o que é o necessário, o correto. Porque, como diz Emmanuel ao final dessa lição, o ato de dar vem de Deus. E muitas vezes nós vamos precisar dar o que nós não queremos dar. Dar o que nós achamos que não podemos dispor. Porque a vida exigirá de nós esse desprendimento, essa compreensão. E vejam que interessante as comparações que Jesus vai fazer, que Emmanuel faz da conduta de Jesus no Evangelho, de como ele exemplificou o ato de dar para nós. Então ele vai dizer que Jesus deu as bem-aventuranças aos aflitos, mas deu advertências aos vendilhões. Vejam um tratamento diferenciado. Os vendilhões do templo queriam manter o seu status quo, a sua situação, mas Jesus não poderia dar isso a eles. Os discípulos muitas vezes pediam do mestre coisas absurdas. E nem sempre Jesus lhes dava isso, lhes dava advertências, lhes dava repreensões também, sempre amorosamente, com muito carinho, mas lhes dava repreensões. Não dava exatamente o que eles pediam. E assim foi Jesus caminhando aqui na terra, sempre dando em abundância e dando o que os outros precisavam, o que não era necessariamente o que eles pediam. E aqui eu, caminhando para o fecho da nossa conversa, chamo a atenção de vocês para o final, porque Jesus deu tanto, deu em tanta abundância, mas ainda assim teve que entregar a sua vida. Quando eu digo a vocês que nós, às vezes, pela caminhada de nossa vida, do que Deus espera de nós, precisaremos dar algo que nós não queremos, ou do qual não podemos dispor, Jesus foi também um exemplo maior disso. Jesus precisou dar a sua própria vida na sua passagem aqui pela terra. Sempre deu amor, deu carinho, deu afeto, mas precisou dar ainda assim a sua vida. E, mesmo sob o peso da cruz, vai nos dizer Emmanuel, ele deu compreensão àqueles ignorantes que o crucificavam. Vejam como a passagem de Jesus pela terra é essencialmente o ato de dar em sua mais perfeita expressão. E as reflexões em torno dos atos, das posturas, das atitudes de Jesus mostra-se mais do que nunca necessária. É importante que nós refletamos sobre o que damos, como damos. Estamos dando bastante? Estamos dando resignadamente? Ou estamos apenas nos queixando do que nos é tirado, ao invés de agradecermos a Deus por podermos dar algo ao próximo, ainda que seja algo que não nos agrade, ainda que seja algo que não achamos que não podemos dispor. É necessário para que o ato de dar seja completo, que sejamos resignados, pacientes, compreensíveis diante da vontade de Deus. Eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês, dessa mensagem tão densa e tão importante de Emmanuel. Que a paz do nosso Mestre, querido e amigo Jesus, se faça presente nas nossas reflexões dessa semana e sempre.